Preste atenção. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, 5 dinheiros, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 dinheiros. Eis aqui outros 5 que ganhei, com que tu me entregaste, com que tu me deste, com que tu me manifestaste como graça. Porque foi tudo graça, tu deste. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, servo fiel, tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 dinheiros, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo, isso era o que ele projetava, era o olhar dele, era a interpretação dele, era o Deus dele, era a concepção dele, era a construção dele. Era de um Deus que ele achava que conhecia. Ele achava que conhecia. Ele tem uma teologia desse Deus. Ele expressa aqui um saber. Ele é o único que diz que sabe quem Deus é. Os outros fizeram a vontade de Deus sem dizer que tinham teologia, que sabiam isso ou sabiam aquilo. Só disseram: eu recebi tanto, eis aqui a produção, o fruto da minha vida. Agora, tem um que fez teologia, tem um que frequentou a escola dominical, tem um que tinha catecismo, tem um que diz: eu sabendo quem tu és. Esse é o maior perigo, é o cara achar que sabe Deus, sem tê-lo provado, sem tê-lo conhecido, e ter transformado a sua imaginação na construção da sua revelação de Deus, porque ele não aprendeu de Deus em Deus, não aprendeu de Deus em Cristo, não aprendeu de Deus segundo o ensino do Evangelho, segundo a prática do amor. Ele aprendeu de Deus o Evangelho do inferno, que é a má notícia dos demônios, que dizem Deus é mau, Deus é severo, que foi o que a serpente disse a Adão. Deus é egoísta, Deus é vaidoso, Deus não quer competição. Vocês têm o poder de rivalizarem com ele, vocês têm, só está faltando um plus. Mas Deus é ruim. E isso eles tomaram como uma revelação de Deus. Só que eles estavam ouvindo o espírito imundo, falando em nome de Deus e dizendo: não, é porque Deus sabe. Esse aqui é tão ousado que diz: Deus sabe, eu sei tanto quem ele sabe que vocês podem chegar lá e ele não gosta de competição. Foi o que a serpente disse. Esse aqui acha que tem uma teologia que define quem é Deus para ele. Aí ele diz algo horroroso. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és. Você é desse tipo que diz para todo mundo que você sabe quem é Deus? Quem é o Deus que você pensa que sabe? Me responda, sinceramente. Quem é esse Deus que você pensa que sabe?
esse Deus que você grita por aí, que você oprime as pessoas com a estridência da sua voz, o histrionismo das suas ações grotescas, ou com o seu puritanismo, ou com os seus juízos, ou com os seus legalismos, com as suas ameaças sobre quem Deus é, você sempre dizendo que sabe quem Deus é, sabendo quem tu és. Aí ele diz, ele julga Deus contra ele próprio. Ele constrói uma teologia contra o homem, uma teologia contra a graça de Deus, uma teologia contra a bondade, uma teologia contra o estímulo, contra a ousadia, contra a vontade criadora, uma teologia de pânico, uma teologia de medo. Então ele diz, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, tu vai buscar colher fruto onde tu não plantaste nada. E que tu ajuntas colheitas onde não espalhastes aquilo que poderia ser o resultado natural, sabendo que os teus critérios estão para além da própria natureza das coisas, da graça na natureza. Tu não és assim. Então, eu escondi, cavei um buraco e escondi, porque eu tive medo. Sabendo que tu és assim, eu fiquei receoso e escondi na terra o teu dom na minha vida. Pega e leva o que é teu, porque eu tenho pavor de lidar com isso daqui. Então o Senhor lhe disse, cumpria se era assim que tu me vias? Se era assim. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau, servo negligente. Sabias? Sabias é uma pergunta, é uma questão, é uma ironia. Sabias que ceifo onde não semeei nada e que eu ajunto onde não espalhei? Ou seja, tu me concebias perverso e injusto? Se era essa a tua visão acerca de mim, não como um Deus e um Senhor de misericórdia, de graça, de dádiva, quem deu fui eu, tudo veio de mim, e tu me vês com maldade? Servo mau, negligente, cumpria, se assim tu me vias, que tu entregasses pelo menos o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, já que tu não querias viver, que tu investisses em quem tinha coragem de viver. Então disse o Senhor, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali ele chorará, rangerá os dentes.